Alguma vez na vida, você provavelmente já pensou em como seria a casa dos seus sonhos. E na verdade, existem muitos espaços que podem servir de inspiração. Por exemplo, no mundo das celebridades, os imóveis costumam ser cheios de detalhes bonitos e muitos deles parecem ter saído de um conto de fadas. No entanto, em algumas ocasiões, os famosos decidem vendê-los repentinamente e a preços muito altos. Há casos em que uma construção desse tipo está disponível e é rapidamente vendida, mas existem outros em que não pode ser comprada e acaba abandonada à própria sorte. Pensando nisso, veja agora aqui algumas mansões de alguns famosos que hoje estão abandonadas ou praticamente isso. A mansão de Chaves e Florinda Mesa. Roberto Gomes Bolanos, mais conhecido como Chespirito, viveu com sua esposa por muitos anos em uma mansão na cidade do México, mas seu verdadeiro xodó era sua casa em Cancún, considerada por ele um paraíso. Depois que o ator que deu vida a Chaves faleceu, Florinda anunciou na conta do Twitter do seu marido que venderia as duas propriedades, já que elas eram muitas para ela morar sozinha com seus cães. Em uma conferência, comentou que quando recebia toda a família precisava de muito espaço, mas que compraria uma residência menor, porque uma maior não seria mais necessária. A propriedade da cidade foi colocada à venda pelo valor de 34 milhões de pesos mexicanos, mas até o momento ela não foi vendida, mesmo que o preço tenha caído para 27 milhões. Acredita-se que isso se deva a algumas ocorrências estranhas que os vizinhos comentaram, observando que ouviram e viram coisas à noite que poderiam estar relacionadas a algum tipo de presença de Bolanos. A mansão de Bowskyle de Aleister Crowley. Localiza-se na Escócia e sobreviveu às chamas e ao tempo. Pertenceu a Aleister Crowley e posteriormente ao guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page, muito antes de o escritor se mudar para esta mansão. A área já tinha uma história de acontecimentos estranhos, pois por volta do século XIII uma igreja e o cemitério já haviam sido construídos no mesmo local. Diz a lenda que a igreja pegou fogo, deixando todas as pessoas que estavam em seu interior mortas. A propriedade Boleskine foi erguida na década de 1760 pelo coronel Archibald Fraser e ampliada por sua família por volta de 1830. A casa tinha 4 dormitórios, todos no mesmo andar, uma cozinha e um quarto para uma empregada. Além disso, possuía uma biblioteca e um salão. Disse que havia um túnel que ligava a mansão ao cemitério. Crowley comprou o imóvel em 1899, acreditando que era ideal para realizar certos rituais, e por esse motivo crê-se que alguns eventos misteriosos tenham acontecido no local, e finalmente o dono o abandonou em 1930. Apesar de todas as histórias, Jimmy Page o comprou em 1970. Pois era um colecionador de coisas relacionadas a Crowley. Depois de restaurá-lo, deixou sob comando de um amigo, que também experimentou coisas estranhas ali. Algumas cadeiras mudavam de lugar, portas se abriam e fechavam, e tapetes se enrolavam sem explicação. Os proprietários que o sucederam deixaram para trás outras histórias de horror. Em 2015, a casa pegou fogo, sofrendo graves danos. Em 2019, houve outro incêndio e grande parte da mansão foi destruída. A Fundação Boleskine adquiriu as ruínas no mesmo ano e irá restaurar a propriedade para deixá-la como era originalmente, com a ideia de abri-la ao público. A Mansão Minnelli. Depois que o cineasta Vincent Minnelli faleceu, soube-se que seu último desejo era que a propriedade, localizada em Beverly Hills, passasse para as mãos de sua filha, Lisa, mas sob a condição de que sua última esposa, Lee Anderson, também madrasta da menina, tivesse a possibilidade de permanecer no local até sua morte ou quando quisesse.
Além disso, se Lisa resolvesse vender o imóvel, teria que transferir a mulher para alguma residência. No começo não houve problema e Lee pôde viver durante mais de 10 anos na casa. No entanto, em 2002, Lisa tentou vendê-la e foi aí que o problema começou. Após a tentativa de venda, Lee e Lisa tiveram conflitos jurídicos sobre a residência. Embora Lisa Minnelli tivesse oferecido à sua madrasta que ela se mudasse para um condomínio, Lee preferiu tomar as rédeas do assunto e agir legalmente, acusando sua enteada de interromper serviços e dispensar alguns funcionários da mansão, o que teria lhe causado momentos estressantes, preocupantes e cheios de humilhação. Por alguma razão, a acusação foi retirada um mês depois e a madrasta da artista continuou morando no local até morrer em 2009, apesar de a casa ter sido oficialmente vendida em 2004 e de Lisa pagar um aluguel aos novos proprietários. Logo após a morte de Lee, acreditava-se que o imóvel passaria por uma remodelação, mas isso não aconteceu. Em alguns vídeos do YouTube, é possível ver alguns passeios pela residência abandonada, e nas últimas imagens mostradas em 2017, do que antes era a Mansão Minnelli, é possível ver que o local não é mais acessível e que há trabalhos em andamento. Hook and Recording Studios, mansão onde foram feitas várias gravações do Pink Floyd. Foi comprada pelo cantor Alvin Lee para dar espaço ao Space Studios. Enquanto ele esteve no comando do local, muitas gravações foram feitas lá. Em seguida, a mansão passou para as mãos do guitarrista do Pink Floyd, David Gilmour, e lá foram gravadas partes de seu álbum, The Final Cut. Apesar de algumas pessoas se referirem à propriedade como a casa esquecida do Pink Floyd, Gilmour a vendeu a Trevor Horn, que a colocou à venda depois que seu filho, Aaron, e sua esposa tiveram um incidente no jardim. Foi então que o imóvel passou para as mãos de Mark White. Em 2017, a residência mobiliada foi reportada como abandonada. Algumas pessoas até compartilharam seus passeios por lá em vídeos postados no YouTube. Fazenda Nápoles, de Pablo Escobar. Esta fazenda foi criada por Pablo Escobar e seu primo, com a compra de vários lotes de terra, que unidos viraram uma área de 3.000 hectares. Imediatamente, o local foi transformado com a construção de quartos, estradas, piscinas, lagos artificiais e pista de pouso, entre outras coisas. Com o passar do tempo, um zoológico, uma praça de touros, carros de corrida e outras atrações para os visitantes de Escobar foram incorporados ao lugar. Depois que ele faleceu, em 1983, a propriedade começou a ser negligenciada e seu estado ficou deplorável. Por isso, foi ocupada repetidamente pelas forças de segurança. Somente em 2006, uma empresa propôs que a fazenda fosse convertida em um parque temático. Então, em 2007, iniciou-se o projeto que a transformaria no parque temático Hacienda Nápoles, que possui atrações aquáticas, museus e um santuário de vida selvagem. Se você tivesse uma mansão, por quais motivos a abandonaria? E que outra história curiosa você conhece sobre a casa de uma pessoa famosa? Me conte aí nos comentários.